Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio, versão 7.1. No vídeo de hoje iremos falar sobre os controles de ActiveX e .NET. Então a gente vai comentar o que são e falar um pouco sobre eles. Então a gente vai ver aqui o ActiveX Slider e o Web Browser. Vamos ver o Progress Bar do .NET. E vamos mostrar aqui como interagir com esses objetos. Então vamos vir aqui para o Insoft. E antes de iniciar o vídeo, então eu criei aqui a tela do ActiveX.NET. Então abri a nossa tela modelo e salvei com esse nome. E aqui na tela de navegação eu adicionei aqui o botão para abrir essa tela. Então vou começar pelo ActiveX. E antes de inserir o objeto, eu gostaria de falar um pouco sobre esses objetos. Então vou vir aqui no nosso Help, vou vir aqui em Screen, Using Screen Objects, vamos vir aqui na biblioteca e vamos vir aqui então em ActiveX. E aqui então os objetos de ActiveX são objetos de terceiros desenvolvidos de acordo com um padrão, geralmente da Microsoft. E pelo Insoft suportar os objetos de ActiveX, você pode utilizar esses objetos em telas do Insoft. Uma vez que eles foram adicionados, você pode se relacionar com o objeto a partir de três opções. Então nós temos aqui as três opções, que são as propriedades, métodos e eventos. Então aqui as propriedades, elas são relacionadas com as cores do objeto, a borda, o nome, então com o layout do nosso objeto. Aqui em métodos, são as funções internas do objeto que podem ser disparadas pelo Insoft, como abrir uma janela de diálogo, executar um cálculo e muitas outras funções de um determinado objeto. E os eventos são mensagens que podemos disparar quando alguma ação acontece com o objeto, bem comum com o clique do mouse e entre outras opções. Então, o nome de cada objeto ele tem que ser único. Então, quando você insere um objeto na tela, o Insoft fará com que esse nome desse objeto seja único, mas você pode alterar conforme sua preferência. Então, sempre se atentar a esse detalhe de ter o nome único para cada objeto. E para a gente se referenciar ao nosso objeto, nós temos diferentes maneiras. E uma delas é usando aqui a função xget, xset e xrun. Ou então a gente pode usar aqui a tela de configuração do objeto, então a tela aqui de propriedade dos objetos. E em diferentes opções nós podemos configurar aqui tags e scripts nesse objeto. Então nós podemos utilizar aqui essas funções ou podemos ir aqui e nos relacionarmos diretamente com o objeto. Então aqui nós temos algumas outras configurações referentes aqui à propriedade, a tag expressão aqui dessa configuração. Temos aqui essa parte de get, set, get mais set, set mais get, que é importante ler esses tópicos para entender o que eles significam, a ação de cada um. Temos aqui também como utilizar a opção de scan, como configurar aqui também o métodos e eventos. Então vamos adicionar esses objetos na tela. Vamos vir aqui, abrir a nossa tela. E eu vou adicionar agora um ActiveX. Então vou vir aqui em gráficos e vou selecionar aqui para adicionar um ActiveX. E eu vou adicionar aqui o Microsoft Slider. Então vou vir aqui, Microsoft Slider, vou clicar em OK. E aqui eu tenho então o meu objeto de slider. Então eu estou utilizando aqui esse slider porque ele está disponível para quase todas as versões do Windows desde o XP. Então é bem provável que você possa ter esse objeto disponível para você.
Então vamos vir aqui nesse objeto, vamos dar um duplo clique para acessar as propriedades dele. Então nós temos aqui as propriedades do objeto. Então aqui nós temos o nome dele, Microsoft Slider Control 1, e eu vou alterar o nome dele para aqui então Microsoft Slider Control 1, porque como eu vou utilizar bastante o nome desse objeto, eu vou simplificar aqui o nome dele. Lembrando que o nome tem que ser único. E agora eu vou vir aqui e nós temos as páginas de propriedade e a configuração. Primeiramente eu vou abrir aqui as páginas de propriedade e nós temos aqui então algumas opções gerais sobre a aparência e sobre figura. Então aqui nas opções gerais nós temos o valor de mínimo e máximo. Aqui na aparência a quantidade de pontos que ele vai mostrar. Então a gente pode configurar aqui essas opções de acordo com a nossa preferência. Aqui no valor máximo dele, eu vou alterar aqui então para 100. Vou vir aqui, vou alterar para 100. E quando a gente aplicar aqui, note que ele colocou 100 pontos no nosso slider. Então aqui eu estou alterando a aparência dele. Então ele colocou aqui 100 pontos. Mas eu posso vir aqui na aparência e ao invés de colocar um ponto por valor, eu posso vir aqui e colocar 25. E quando eu colocar aqui aplicar, ele vai me mostrar então os valores de 0, 25, 50, 75 e 100. Então vou clicar aqui em OK. E nós temos aqui então a configuração, o botão de configuração. E como mencionado antes, quando a gente clicar aqui, nós temos as propriedades, os métodos e os eventos. Então essas opções aqui de configuração são determinadas pelo desenvolvedor do nosso ActiveX e são diferentes dependendo do objeto. Então note que aqui em métodos nós temos apenas 4 métodos, temos aqui uma quantidade de evento e aqui diferentes propriedades. Eu vou vir aqui então nas propriedades mesmo e em valor eu vou colocar aqui uma tag, então eu vou me relacionar diretamente com esse objeto. E a tag que eu vou colocar vai ser a nSetPoint. Vou dar um Enter, essa tag não existe, então vou criá-la aqui como inteira, vou selecionar OK. E agora que eu configurei aqui então a minha tag, eu vou vir aqui no Scan e vou colocar sempre, para o Windows Soft sempre atualizar o valor dessa tag. Então vou vir aqui, clicar em OK. E agora eu vou colocar aqui um símbolo de slider. Então vou vir aqui em símbolos, vou vir aqui em sliders e vou selecionar o slider 1. Então aqui a gente, no vídeo de símbolos, a gente alterou esse slider. Então vou colocar aqui que eu desejo substituí-lo. E vou colocar aqui então o meu símbolo de slider. E eu vou configurar aqui em tag name a nossa nSetPoint. Então vou vir aqui nSetPoint. Então agora esses dois objetos estão configurados com a mesma tag. Então eles vão mostrar o mesmo valor. Eu vou salvar aqui e executar. Então se a gente vier aqui na nossa tela, conforme a gente altera o valor aqui do nosso slider, ele vai alterando o valor ali no símbolo do Windows Soft. Então, conforme a gente altera aqui no ActiveX, ele altera no símbolo também. E se a gente alterar aqui no nosso símbolo, ele vai alterar no ActiveX também. Então, vamos sair aqui. Então, aqui a gente está utilizando na nossa tela um slider, mas você não precisa necessariamente usar um slider. Pode ser um web browser, pode ser um media player para executar um vídeo ou diversos outros objetos de ActiveX. Então aqui eu estou utilizando o meu slider. Vamos falar um pouco agora sobre como registrar um objeto de ActiveX. Então esse objeto aqui que nós colocamos na nossa tela foi instalado juntamente com o Windows. Mas muitas vezes
você irá instalar um ActiveX de terceiros. A grande maioria dos objetos já são registrados juntamente com a instalação do programa, porém alguns deles não são. Então você precisa registrá-los manualmente. É muito comum utilizar o CMD para registrar esses objetos. Então nós podemos ir aqui em CMD e executar como administrador, se o seu Windows for o Vista ou mais recente. Então executar aqui o CMD como administrador. E o comando que se utilizava era o reg svr32, mais o caminho do OCX. Então aqui eu vou colocar apenas o comando e dar um Enter. E aqui nós temos as diferentes maneiras de se utilizar esse comando. Então aqui nós temos que a gente utiliza o reg svr32 e o mais comum é o nome do nosso OCX, o caminho até o nosso objeto de ActiveX, .acx ou .dll. Então esse é o comando mais comum. Note que aqui você tem algumas outras opções, como aqui o /1 para desinstalar um OCX específico, um ActiveX específico. Porém, você pode vir aqui no Windows e nós temos aqui a opção então de registrar controles. Então você pode selecionar aqui, note que ele já tem aqui alguns controles. Então você pode vir aqui em registrar, procurar o seu arquivo de ActiveX.ocx, DLL, dar um Open e vir aqui e registrar novamente. Então você pode registrar esse objeto através do Windows Soft. Então aqui no nosso objeto, nós nos relacionamos com ele diretamente. Então nós viemos aqui e citamos a tag diretamente na propriedade. Mas nós podemos utilizar as nossas funções. Então eu posso vir aqui em botão, adicionar um botão. E ao pressionar esse botão, eu quero que o meu setPoint vá para 50. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, setPoint 50. E no comando, eu vou vir aqui na expressão e vou colocar a nossa função. Então lá, o x7, e vou abrir aqui o parênteses para a gente poder configurar os parâmetros. Então o primeiro parâmetro é o nome do nosso objeto. Então nós temos lá no nosso objeto msc1. O segundo parâmetro é a propriedade que eu quero me relacionar, o nome da propriedade. Então eu vou colocar aqui value. E o terceiro parâmetro é o valor. Então eu vou vir aqui 50. Então ao pressionar esse botão ele vai setar o valor de 50 para esse objeto. Então vamos salvar e executar. Então aqui agora a gente pode alterar o valor dessa tag através do símbolo do próprio slider, ou se eu apertar aqui o nosso botão, ele vai setar aqui 50 para o nosso slider, para a nossa tag. Então vamos sair aqui. E agora a terceira maneira para a gente interagir com o nosso ActiveX é diretamente com o nome dele. Então eu copiei aqui esse botão e agora eu vou colocar aqui o setPoint para 75, por exemplo. E aqui no comando, ao invés de usar o built-in, então eu vou vir aqui e vou usar a escrita. E aqui o que a gente faz então primeiro? A gente digita o nome do nosso objeto, msc1, e ao colocar aqui o ponto, ele traz aqui diferentes propriedades que a gente pode se relacionar, ou métodos. E uma delas é aqui o value, que é exatamente a propriedade que a gente quer. Então vou dar um duplo clique aqui em value igual a 75. Então a gente está se relacionando aqui diretamente com o nome do nosso objeto. Então aqui eu tenho msc1.value igual a 75. Então agora se a gente executar, note que aqui eu posso colocar aqui qualquer valor,
aqui 50 e aqui 75. Então vamos sair aqui. E como havia dito, a gente não precisa necessariamente utilizar aqui o slider. Eu vou adicionar um outro ActiveX, que é muito comum, bastante utilizado, que é o Microsoft Web Browser. Então aqui eu vou inserir ele na tela, vou colocar ele um pouco maior aqui, vou redimensioná-lo. E se a gente der um duplo clique nele aqui, então note que aqui a gente tem a página de propriedades e tem a configuração, assim como o nosso slider. Porém, note que aqui em métodos ele não tem mais apenas aquelas 4 linhas, ele tem bem mais métodos. Então aqui essas opções de propriedades, métodos e eventos variam de objeto para objeto. Então aqui primeiramente eu vou modificar o nome do nosso web browser. Então vou colocar aqui Microsoft Web Browser 1, a abreviação. E agora em configurações, a gente tem aqui, por exemplo, em métodos, aqui o Navigate. E nesse Navigate 2, aqui em parâmetros, nós podemos colocar uma tag string ou passar um URL diretamente. E aqui a gente tem o disparo, caso altere aqui o URL. Mas o que eu vou fazer, eu vou vir aqui e vou colocar através de um botão. Então, assim como a gente fez no setPoint, vou copiar esse botão aqui. Porém, aqui eu vou abrir aqui um URL de web. Então, eu vou colocar aqui o site da Indusoft. Então, quando a gente apertar esse botão, eu vou entrar no site da Indusoft. Então, vou vir aqui em comando e vou digitar o nome do nosso objeto. Então, aqui MWB1. E ao pressionarmos o ponto, ele abre aqui então propriedades e métodos. E eu vou selecionar aqui Navigate 2. E agora se a gente abrir aqui o parênteses, então ele passa aqui os parâmetros que nós podemos configurar aqui para o web browser. E o primeiro, note que é um URL. Então esse URL não precisa ser somente um URL de web. Então você pode abrir um arquivo, como por exemplo um PDF ou um vídeo. Então aqui no meu caso eu vou colocar um URL de web. Então vou pôr www.indusoft.com.br. E agora se a gente executar, então se a gente vier aqui na nossa tela e apertarmos aqui o botão do Indusoft, ele vai abrir aqui então o site do Indusoft no web browser. Então ele vai abrir a URL que a gente passou aqui para ele lá no método do Navigate 2. Então agora vamos falar um pouco sobre os objetos de .NET. Então vou vir aqui no nosso Help e eu vou vir aqui então no .NET. Então o .NET ele também tem lá as propriedades, métodos e eventos, que são bem parecidos com os do ActiveX. Então, esses objetos aqui, eles não são registrados no computador. Então, toda vez que você clica para abrir os objetos de .NET, ele vai carregar todos os objetos. Então, pode ser que demore um pouco ao fazer isso. E, através do .NET, nós não possuímos a terceira maneira, que é através do VB, de se relacionar com o nome do objeto. Nós temos apenas através das funções, então as funções de xget, xset e xrun, ou configurar diretamente aqui nas propriedades. Então, assim como o ActiveX, é bom dar uma olhada aqui nas configurações do .NET, get, set, configurar os métodos. Então nós podemos observar essas informações aqui no Help. Então eu vou vir aqui no Indusoft e eu vou adicionar aqui um .NET. Porém, como vai demorar para carregar a lista, eu vou selecionar aqui, pausar o vídeo e volto quando ela estiver carregada. Bom, então aqui nós temos a lista
dos objetos de .NET que eu tenho aqui no meu computador. E eu quero adicionar aqui o Progress Bar. Então, nós temos aqui esse Progress Bar. Então, nós temos aqui a nossa Progress Bar, bem parecida com a do Windows. Então, a gente pode vir aqui, dar um duplo clique para acessar as propriedades. E note que ela é bem parecida com as propriedades aqui do nosso ActiveX. Ao invés de configuração, nós temos aqui os membros. Então, se a gente clicar aqui nos membros, nós teremos também as propriedades, os métodos e os eventos. Então, vou vir aqui em propriedades e vou lá no opção de valor. Então, aqui no valor, eu vou configurar a minha tag do setPoint, a mesma tag que eu configurei no ActiveX e aqui nesses outros objetos. Então, configurei aqui e agora eu vou executar. Então, vou vir aqui, executar. E no ActiveX, então, conforme a gente altera aqui o valor no nosso slider, ele altera ali o ActiveX e também o .NET. Pode passar aqui para 50, para 75. Então, conforme a gente vai alterando o valor da tag, ele vai alterando também os objetos conforme esse valor. Vamos sair aqui. E um ponto importante que eu gostaria de comentar é que se você for rodar a sua aplicação em um dispositivo CE, por exemplo, com Windows CE, ou em um cliente, você tem que se certificar de que o ActiveX ou o .NET está disponível nessa máquina. Ou seja, você tem que verificar se esses objetos estão corretamente instalados e registrados nessas plataformas. No vídeo sobre ActiveX e .NET é somente isso. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.